Este é o dia do ano com mais incêndios em Portugal. A Autoridade Nacional de Proteção Civil diz mesmo que estamos perante o pior dia do ano. Ao todo, e desde a meia-noite, flagraram 376 incêndios no continente. Quando os meus pais me ofereceram este globo terrestre, jamais imaginaria que, passados 50 anos, este lugar que todos habitamos estivesse tão drasticamente ameaçado. Os gritos de alerta e apelo à ação imediata, apontados e ignorados há décadas, são cada vez mais urgentes e audíveis. Excellencies, nature is angry. And we fool ourselves if we think we can fool nature. Because nature always strikes back. When we see those images, we are not just seeing damage. We are seeing the future if we do not act now. A economia mundial está alicerçada no uso de combustíveis fósseis. Destes, o carvão é o mais utilizado para a produção de eletricidade em todo o mundo e é também o mais poluente. João, este parque tinha cerca de 1.300.000 toneladas, o que daria para abastecer a central de Sines durante 5 meses a produzir ininterruptamente energia elétrica. Mas o que resta é o que temos aqui, 10.000 toneladas. 10.000 toneladas de carvão, uma ínfima migalha nos muitos mil milhões de toneladas aqui utilizadas desde 1985. Até 2020, a central termoelétrica de Sines foi, no nosso país, a maior emissora de dióxido de carbono, o gás com efeito de estufa que mais contribui para o aquecimento global. É por isso um alívio perceber que este carvão vai fazer parte do passado. No entanto, mais de 60% da eletricidade mundial ainda é produzida Está em causa a sustentabilidade ambiental e social do nosso planeta. Está em causa a vida. Chamo-me João Reis, sou pai de 4 filhos e ator. O meu papel é dar vida a personagens que habitam histórias de ficção. Infelizmente, esta é uma história real. Amanhã seremos nós, se nada mudar. Esta é a central termoelétrica Datteln 4. Foi inaugurada em junho de 2020 para produzir energia elétrica a partir do carvão. É uma infraestrutura monumental que não deixa de me inquietar. Numa altura em que vários países europeus estão a encerrar estas fábricas de eletricidade altamente poluentes, a Alemanha continua a investir no carvão.
It is catastrophic for the climate. It is catastrophic for the vision of Germany being a climate leader because it sends the wrong signals to other countries, even though that, of course, opening up this hard coal power plant means that other power plants will close earlier, and these power plants are older and therefore more CO2 intensive. But from a signaling point of view, it would have been better if this power plant would have never been opened. A Alemanha é a maior emissora de CO2 da Europa e a sexta a nível mundial. Aqui, a produção de energia elétrica ainda depende, em grande parte, das mais de 80 centrais a carvão que têm previsão de encerramento apenas em 2038. Esta dependência do carvão é também a motivação para intensas manifestações na região da Renânia, onde se localizam várias minas a céu aberto. A Alemanha é o maior produtor de lignito, também conhecido como carvão castanho. A invasão destes gigantescos buracos é um dos principais objetivos dos ativistas. É isso que me traz a este acampamento em Colónia, onde os manifestantes se reúnem para organizarem novas ações de protesto. Okay, dann gibt es die Möglichkeit, euch in Wallung zu nehmen. Darüber haben wir gesprochen. Darf allgemein bis maximal 24 Uhr des Folgetags dauern. Aqui tenho a oportunidade de conhecer a Daniela, uma ativista climática empenhadíssima na causa do Ende Gelände, que significa fim da linha. É um movimento ambientalista que desde 2015 reúne milhares de ativistas de vários países. O que é que realmente acontece aqui nestes campos? Temos a preparação mais tática para uma ação, como é que as pessoas devem reagir, como é que se devem movimentar, com quem devem estar, com quem devem ficar, e também uma preparação mais artística, com as faixas, com algumas mensagens importantes, mas além disso também tem uma preparação mais legal para as pessoas saberem quais é que são as implicações de participar numa ação de desobediência civil. Os ativistas organizam-se em diferentes grupos de intervenção, cada um deles com objetivos bem definidos, do corte das linhas férreas, que garantem o transporte de carvão, à invasão das centrais termoelétricas ou das minas a céu aberto. Qual é o propósito, exatamente? O propósito é denunciar a exploração de carvão e dos seus efeitos nefastos para as alterações climáticas, dizendo que com os nossos corpos nós metemos fim à exploração de carvão. Ainda de madrugada, seguimos de perto o grupo de ativistas que fazem intervenção na mina de Garzweiler. No entanto, acabamos por dar de caras com um forte dispositivo policial. O aparato faz-me temer o pior. Os manifestantes acabam por ser controlados pela polícia. A tentativa de invasão à mina de Garzweiler fracassa. Why is Ende Gelände so important for you? We cannot leave to the politicians, to the companies to decide what happens with climate change. People have to go to the streets, to act, to use civil disobedience and to be offensive because nothing will change if people don't risk something. What do we want? Climate justice! And when do we want it? Now! I have done these actions a couple of times because the German government are not acting according to the crisis we are in right now. So we are taking action into our own hands and we are blocking coal infrastructure today because we need to phase out of coal now. Hände aus dem Gesicht! Hände aus dem Scheißgesicht, du! Mach die Hände aus dem Gesicht! Du Mieser!
Hey! Hände auf dem Scheißgesicht! Du Mieser! Stehen Sie freiwillig auf? Achas que as novas gerações estão mais empenhadas relativamente às alterações climáticas, por exemplo? Tem muito mais ferramentas à sua disposição em termos de informação. Pelo menos os jovens que começam a tornar-se mais ativos neste tema, acho que é uma questão de tempo e é inevitável que mais e mais jovens se vão juntando. Nessa perspectiva, o que é mais urgente fazer? Nós temos imediatamente que fazer essa transição para as energias renováveis e que as pessoas sentem que podem ter controle sobre a forma como a sua energia é produzida e também as decisões que são tomadas sobre essas formas e modos de produção energética. Coal is definitely the big elephant in the room. You cannot reach climate targets without reducing coal to zero. Is inevitably going to die in the next decades. And we still have to keep pressing so that we make this even faster. But I am 100% certain that we will win this fight. No entanto, esta luta tem sofrido alguns obstáculos. The 6 years since the Paris Climate Agreement have been the 6 hottest years on record. Our addiction to fossil fuels is pushing humanity to the brink. Na COP26, a pressão por parte da Índia e da China levou a que o objetivo inicial de extinguir o uso de carvão fosse abandonado em prol da meta de apenas reduzir esse uso. I propose accelerating effort to phase down unabated coal power and phase out inefficient fossil fuel subsidies. I apologize for the way this process has unfolded. I am deeply sorry. Como será possível cumprir as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris, assinado em 2015 por 195 países que se comprometem a limitar o aquecimento global a um valor inferior a 2 graus? Eu até diria que 2, eventualmente 3 graus, parecem pouco, mas são muitíssimo por todas as implicações que trazem em conjunto. Boa noite. Este é o dia do ano com mais incêndios em Portugal. O outubro quente e o forte vento trouxeram o fogo à Lausanne. Não, eu não saio daqui! Não, eu não saio daqui, tem que sanitar! Nós sabemos que a probabilidade de voltarem a acontecer ondas de calor como 2003, como 2017, que nos afetou tanto durante aqueles incêndios, vai ocorrer com maior frequência no contexto das alterações climáticas. Desde a Revolução Industrial, a concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera, como dióxido de carbono, aumentou cerca de 50%. As consequências da atividade humana nos últimos 150 anos são avassaladoras. O planeta está mais quente em cerca de 1 grau. Se considerarmos que 2/3 desses gases provém do setor energético dependente dos combustíveis fósseis, acelerar a transição para uma energia mais limpa é a solução mais eficaz para combater as alterações climáticas. Com frequência, Portugal aparece nas notícias internacionais em que durante vários dias ou semanas praticamente toda a energia produzida foi de origem das renováveis. Do ponto de vista eólico, os principais locais mais eficientes já foram utilizados e, portanto, para aumentar significativamente, julgo que temos que recorrer, como a Dinamarca, a Holanda, a Inglaterra estão a fazer em grande escala, que é entrar no mar. Atualmente, a Europa tem mais de 5.000 turbinas em alto mar. Mas é ao largo de Viana do Castelo que Portugal se distingue com o projeto Wind Float Atlantic, por ser o primeiro que permite explorar o potencial eólico
no mar em grandes profundidades. O Windfloat é um projeto altamente inovador, uma tecnologia que é flutuante, portanto, são turbinas em cima de uma plataforma flutuante, não tem estacas, não tem nenhuma ligação física ao fundo do mar. Tipicamente os projetos que têm existido até agora offshore têm tido realmente essas estacas e, portanto, isso é o razoavelmente standard. Este é inovador por isso, que é flutuante e, portanto, tem que se equilibrar com a turbina em cima para conseguir produzir a tal energia. Estamos a falar de 3 turbinas, cada uma delas de quase 9 megawatts, 80 gigawatt-horas de energia. Estamos a falar de mais ou menos 60 mil famílias que podem ser abastecidas pela energia produzida aqui. O vento no mar é mais elevado do que o vento médio no continente. Como a produção de energia eólica é proporcional quase ao cubo da velocidade do vento, pequenas diferenças do valor da velocidade média têm enormes implicações para a rentabilidade da produção de energia eólica, de onde torres com alturas de 100 metros acabam por produzir, em média, mais energia do que a mesma torre no continente. As plataformas flutuantes estão instaladas numa zona com 100 metros de profundidade. Esta tecnologia permite que a montagem seja feita em terra e evita a necessidade de operações mais complexas na instalação das estruturas no fundo do mar. A energia produzida é transportada para a costa através de um cabo submarino. Já em terra, é convertida e distribuída na rede elétrica. Com 30 metros de altura, estas são as maiores turbinas eólicas flutuantes no mundo. Obviamente é feito um estudo de impacto ambiental prévio, temos um radar para as aves, há uma monitorização constante de tudo, incluindo, por exemplo, morcegos, os próprios peixes. Portanto, há aqui, obviamente, uma atenção muito grande que é dada a essa componente para minimizar. Aqui o objetivo é produzir energia limpa, sustentável e minimizando o impacto ambiental. Ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos, até 2050, que é quando se prevê que haja de facto uma neutralidade do ponto de vista de emissões, portanto emissões zero, as renováveis vão ter um peso cada vez maior na descarbonização da economia e no peso, no mix energético de todos os países. Com perto de 3.000 quilómetros de linha de costa, o mar pode tornar-se um recurso fundamental no caminho de Portugal para a neutralidade carbónica. O oceano é o maior regulador da temperatura do planeta e absorve 1/4 dos gases com efeito de estufa. Os últimos 40 anos, o aumento da temperatura média dos oceanos mostra uma temperatura a aumentar ano após ano. Os últimos 5 anos da década foram mais quentes que os 5 anos anteriores, que por sua vez foram mais quentes que os 5 anos anteriores, que por sua vez foram mais quentes que os 5 anos anteriores. Ao mesmo tempo que estão a aquecer, estão também a absorver CO2 e por esse efeito estão a ficar mais ácidos, o que tem consequências drásticas para muita da vida nos oceanos. Portugal tem também um enorme potencial de crescimento na energia fotovoltaica. Mas se o sol não é o problema, a necessidade de espaço pode ser. Será possível produzir grandes quantidades de eletricidade em áreas pequenas ou ocupar espaços de forma criativa e sustentável? Essas alternativas já existem. Uma delas está aqui no Alentejo. Temos 3.024 painéis. Isto num dia produz a energia que 2 casas gastam num ano. Isto a que se refere José Pedro é uma central fotovoltaica flutuante que produz energia elétrica numa área que era apenas utilizada como reservatório de água. O que não falta no Alentejo, como todos sabemos, é sol. Temos muita radiação. Se olharmos para o mapa da radiação na Europa, aqui estamos na zona de maior produção da Europa.
mas precisávamos do espaço. Porque para megawatts de produção fotovoltaica equivale a ocupar hectares de área. Essa área que é disputada pelos agricultores para fazer agricultura e, portanto, não é bem visto gastarmos muita terra ocupada com painéis de vidro e silício. Vantagens do fotovoltaico flutuante. Primeiro, a produção superior. E essa produção é mais alta porque o efeito refrescante da água aumenta a eficiência do painel. Portanto, um painel mais fresco produz mais do que um painel mais quente. Temos ainda alguma redução de evaporação, portanto, o facto de cobrirmos uma parte significativa destes reservatórios, reduzimos parte da evaporação. Depois, por termos a produção ao lado do consumo, evitamos as perdas de transporte, que são muito significativas. Aqui, na barragem de Cuba Este, a central fotovoltaica instalada produz energia para esta estação elevatória. Uma estrutura como esta requer muita energia para bombear e distribuir a água que chega das barragens e vai servir a rega dos campos agrícolas à volta. Para sermos verdadeiramente sustentáveis, não podemos depender de energias fósseis para alimentar estas máquinas, estas bombas de distribuição de água. E aí é que surge a produção fotovoltaica. No horizonte próximo está a expansão das centrais fotovoltaicas flutuantes por toda a área do Alqueva. A mais extensa ocupará o equivalente a 24 campos de futebol junto à estação elevatória dos Álamos. Será a maior da Europa. Vamos ver seguramente muitas estruturas destas pelas barragens de Portugal. E é perfeitamente possível chegarmos a 2030 100% alimentados com energia renovável. As fontes de energia solar e eólica são as que têm merecido maior investimento nos últimos anos. A energia eólica produzida a nível global mais que triplicou entre 2010 e 2020. E a produção de energia fotovoltaica registrou um crescimento recorde nesse mesmo ano, tornando-se a terceira maior fonte de energia renovável. A produção destas energias limpas e também o investimento são lideradas pela China, a maior emissora de CO2 do mundo. In Germany, we have had now the share of wind, solar, biomass and hydro exceed 50% of the electricity production in Germany in the last year. In addition, if you think of the fact that Germany has so much more fortune, we have so much more money, we have many more technologies available to change it faster, we could have done much better. É desolador chegar a Mannheim. Uma vila fantasma chegou a acolher mais de 1.700 habitantes. O avanço das minas implica a destruição de tudo o que encontram pela frente: terrenos férteis, florestas, casas, pessoas. É neste cenário vazio e cinzento que habita a grande contradição alemã. Apesar de uma evidente aposta nas renováveis, 16% da produção elétrica ainda depende da extração do lignito, que não para de avançar. É para impedir o fim de outras vilas que nasceu o movimento de resistência Alle Dörfer bleiben, com ações regulares e concertadas, sempre sob vigilância apertada da polícia alemã. What is the meaning of Alle Dörfer bleiben? What do you advocate? It means all villages stay, all villages remain. And it's a group of people who live in the villages who are threatened to be demolished for the coal mine. They have to leave their houses because the RWE wants to dig coal and wants to exploit the coal in the ground below their villages. And of course they don't want this. Nos últimos 100 anos,
mais de 300 vilas e aldeias alemãs foram engolidas por estas impiedosas máquinas que rasgam a terra. Só aqui, em redor da mina de Garzweiler, explorada pela elétrica RWE, dezenas de vilas, centenas de famílias estão em fase de despejo. Repentinamente, a manifestação deriva pelas ruas secundárias da vila. Percebe então que os ativistas iludem a vigilância policial, talvez numa tentativa de invadir a mina. What's happening now? You want to go to the mines, to invade the mines, no? I can't tell you. Ironicamente, o inevitável confronto com a polícia ocorre aos pés das torres eólicas. A mina de Garzweiler está agora a menos de 1 quilómetro de Kainberg. Mas para os habitantes da vila, esta é uma luta que se trava todos os dias, nem que seja mantendo as rotinas do cotidiano. I came here with my family 18 years ago. We bought this house and built many stables here inside, and up from this 2 horses to now around about 25 horses. It's not only our house, which is away, and their history, which is swiped out, and there's no revenge. Yvonne é uma das poucas resistentes ao avanço das gigantescas máquinas da mina. Mas a ordem de despejo já chegou. Abandonar a vila significa também um adeus definitivo aos seus 25 cavalos. In the resettlement, do you think that you have the same conditions that you have here? Oh no. No? What will be changed? There's no space around there. We can ride around. There are everywhere houses and traffic, and it's no space outside, no nature. So it's not good for the horses and all the animals? Not, it isn't. We moved from a city here to a small town because we like to live like this. We like to have our supermarket here and can go by feet to school and to kindergarten. This won't be there. This will be only a town where are houses. Even the church will be only a small little house where you can go inside. This is not a church. Em Kainberg, onde vive Yvonne, sobram já muito poucos habitantes e o comércio local perdeu quase todas as suas lojas. Os ativistas invadem a vila, ocupam as casas que vão ser derrubadas e deixam a sua marca na fachada. We have to fight. If we win, it will be good. If we lose, okay, then we have to find another way to live. But All your memories are here. Yes. In this house, in this village. Admiro a confiança e a resiliência de Yvonne. Mas, no fundo, acho que ambos sabemos que esta é uma luta perdida. Alguns dias depois de ter deixado Kainberg,
Yvonne enviou-me este vídeo. As avassaladoras máquinas mineiras estão cada vez mais próximas de sua casa. É importante não perdermos de vista os sinais que daqui emanam para que o cenário de desertificação destas vilas alemãs não se repita e reproduza por esse mundo fora. Para que a curto prazo o ar e o ambiente do planeta não se tornem insustentáveis. Coal power plant operators cannot keep up their coal mines and their power plants by themselves, but they would need subsidies. And if the political decision makers doesn't see the sense to subsidize a dying economy that is polluting the globe, then this economy will end even for economic reasons. And this is why I think that coal is inevitably going to die in the next decades. And my hypothesis is that the coal phase-out will come much sooner than 2035 or 2038, simply for economic reasons and also because there will be more pressure to do so earlier. Mas importa perceber que o problema do aquecimento global não reside por si só na existência dos gases com efeito de estufa. A vida na Terra seria impossível sem a existência do efeito estufa natural. É um efeito que é provocado essencialmente por as moléculas de vapor de água, pelas moléculas de CO2, moléculas de metano. E é o que permite que a temperatura média à superfície da Terra, em vez de ser os menos 18 graus Celsius, que seria na ausência da atmosfera, seja aproximadamente 14, 15 graus. Ora, o que os humanos estão a fazer desde a Revolução Industrial é induzir um crescimento acelerado à escala geológica e isso implica um efeito estufa amplificado. Parte do calor emitido pela Terra é retido na atmosfera, que vai aquecer e reemitir para baixo sob a forma de radiação infravermelha. Reduzir as emissões não é suficiente. São precisas soluções que ajudem a atmosfera a recuperar o seu equilíbrio. Se utilizado da forma certa, o solo pode ser a resposta. Nós, para combater as alterações climáticas, temos que fazer duas coisas: reduzir as emissões de dióxido de carbono e retirar dióxido de carbono da atmosfera. Com as pastagens semeadas biodiversas, os agricultores estão a ajudar porque retiram dióxido de carbono da atmosfera, colocando esse carbono no solo sob a forma de matéria orgânica. Portanto, é isso que, no fundo, se chama o sequestro de carbono. É exatamente isso. Desde 2009, vários agricultores portugueses têm vindo a aderir a um inovador sistema de pastagens, diferente das convencionais, pela vasta diversidade e resiliência das suas sementes. Através da fotossíntese, as plantas destas pastagens cumprem uma dupla função essencial à vida no planeta. Libertam oxigênio e absorvem CO2 da atmosfera. O carbono capturado pela planta é transportado para as raízes, ficando depois retido no solo. Nós temos aqui um exemplo dessa variedade de sementes que pode aqui existir. Portanto, estas são as gramíneas das pastagens, são da mesma família dos cereais, do trigo, por aí fora. Certo. Todas as outras, que é o que é dominante, são depois as leguminosas, que podem ser muito variadas. Esta aqui em forma de feijão. É uma leguminosa também, e o exemplo do feijão é excelente, porque o feijão é outro exemplo de uma leguminosa, mas aí sim uma leguminosa que é consumida diretamente pelas pessoas. A variedade de sementes que compõem estas pastagens garante também maior adaptação ao clima e aos diversos tipos de solo. Pastos mais resilientes significam uma maior capacidade de retenção de carbono. Quanto mais carbono tiver o solo, mais rico ele é. Sem dúvida. Portanto, mais carbono significa mais matéria orgânica, significa mais capacidade de reter nutrientes, significa mais capacidade de reter água. Portanto, se há mais nutrientes, se há mais água, o solo torna-se mais fértil e vai permitir mais produção das pastagens ou produção de qualquer outra cultura que se faça nestes terrenos. E os animais agradecem, não é? Os animais agradecem porque temos uma pastagem mais produtiva.
Um hectare de terreno pode reter quanto carbono? 1 hectare de uma pastagem semeada biodiversa, em média, num ano, sequestra 6 toneladas e meia. 6 toneladas e meia? 6 toneladas e meia. Cada hectare destas pastagens compensa as emissões geradas por um habitante em Portugal. Se este sistema fosse implementado em larga escala, apenas nas áreas de montado em Portugal, poderia atingir 1 milhão de hectares, ou seja, as emissões de 1 milhão de portugueses. E porquê é que se investe tanto no aumento da extensão de pastagens e, ao mesmo tempo, se pede às pessoas, de uma maneira geral, para consumirem menos carne? Da carne que nós consumimos em Portugal, só metade é que é produzida em Portugal, a outra metade é importada. E, portanto, se produzirmos o que consumimos em Portugal, nas pastagens semeadas biodiversas, vamos ter uma produção de baixo impacto ambiental. Enquanto que se estivermos a consumir carne que é importada de países, por exemplo, como o Brasil, onde leva à desflorestação da floresta amazónica, estamos a ter um consumo que é prejudicial para o ambiente. A produção de gado tem um grande peso nas emissões de metano com origem no processo digestivo dos animais. Cada molécula de metano tem, do ponto de vista do efeito estufa, um potencial de aquecimento 83 vezes superior ao do CO2, num período de 20 anos. Durante os primeiros anos a seguir a semearmos estas pastagens, o sequestro de carbono que ocorre é suficiente para compensar essas emissões de metano. E, portanto, aí é vantajoso, sem dúvida. Precisamos de solos geridos e utilizados de forma sustentável porque estes compõem o segundo ecossistema com maior capacidade de reter carbono depois dos oceanos. Mas as temperaturas elevadas, os incêndios e o uso intensivo do solo estão a acelerar a decomposição e a mineralização. Isto significa uma maior libertação de CO2. A história recente diz-nos que as emissões de CO2 aumentam a par do crescimento económico. Ou seja, para crescer, tivemos de poluir. The amount of energy that we are consuming, it's simply too much. We also have to change our lifestyles. We have to change our behavioral patterns. And this is going to be difficult because people don't like change. 1% das pessoas mais ricas do mundo têm o dobro das emissões de CO2 das 50% mais pobres da humanidade nos últimos 25 anos. Tem a ver com o nosso estilo de vida mais consumista e queremos ter sempre mais. Temos que não só deixar de crescimento, como precisamos de decrescimento. O tema do decrescimento é discutido pelo menos desde os anos 60. Ganhou força com o relatório Os Limites do Crescimento, apresentado por investigadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. O estudo analisa a relação entre crescimento da população, industrialização, poluição, produção de alimentos e exploração dos recursos do planeta. De então para cá, outros cientistas, outras instituições, acusaram o relatório de alarmista, afirmando que ele não levou em conta a capacidade de inventar que o homem sempre tem dado, provas e, sobretudo, a possibilidade de existirem reservas que ainda não foram descobertas. Há quase 50 anos, portanto, o excesso de otimismo trouxe-nos este cenário de colapso ambiental, económico e social. Fiz um exercício interessante que eu utilizei um calculador de carbono. Faz uma transposição do nosso modo de vida para a área global da Terra que é preciso para sustentar esse modo de vida, não é? E se todos os cidadãos do mundo vivessem como eu, eram preciso 5 terras. Portanto, era francamente incomportável e insustentável, não é? Hans, médico cirurgião que vive e trabalha em Portugal, é um convicto decrescentista. Defende
que é imperativo rever a ideia de sustentabilidade do planeta assente no crescimento económico e que a mudança pode começar em cada um de nós. Comecei a cortar, não é? Sobretudo no transporte automóvel. E realmente as emissões reduziram bastante. Nos últimos anos não tenho ido de avião à Alemanha, não é? O que fazia antes, não é? Tenho utilizado, por exemplo, o comboio. Não posso andar de avião de um lado para o outro e depois dizer que eu sou um ativista climático, não é? Acho que isso não faz sentido, não é? Nós não podemos ter a ideia que podemos ser perfeitos, deixar o automóvel todo. Isto, se calhar, neste momento ainda não é possível. Mas podemos pensar duas vezes antes de fazer uma viagem de automóvel ou utilizar os transportes públicos. Andar a pé, não é? Uma coisa bastante simples, não é? E até tem efeitos benéficos para a saúde, ou andar de bicicleta. Em termos de alimentação, reduzir o consumo de carne, o excessivo consumo de carne faz só mal à saúde, mas também, obviamente, é mau para o meio ambiente, não é? Mais legumes produzidos de uma forma biológica, não é? E que são produzidas na proximidade. Esse é saco grande para o tomate. Ok, já lá vai. Tentar não utilizar embalagens de uso único, né? Portanto, os plásticos, normalmente, né? Portanto, comprar as coisas a granel, quanto possível, utilizar sacos de pano. Tudo no sentido de pensarmos comprar menos, não é? Se nós já não precisamos, ou deixamos de ter os objetivos, ter mais bens, o melhor telemóvel mais recente, um carro maior, ou isto e aquilo. Também não precisamos trabalhar tanto, se calhar, portanto, temos mais tempo para a família. Portanto, isso também, para mim próprio, também é um aspecto muito importante. Para que vou acumular grandes riquezas, não é? Quando o mais importante, no fundo, é a forma como estamos com o nosso próximo, com a nossa família. Ready? Steady, go! You have to look into the future. You have to look at what will be the consequences for your children. And you have to look at what will be the consequences for my neighbors, and not only the neighbors in your street, but also neighboring countries and neighboring continents. And this is why people in rich countries that have polluted the planet, that have polluted the climate, and it's basically people in the global south that will have to bear the costs. And this is why it's even more important for people in the global north to take actions now, because we have to clean up the mess that we have made. Pergunto se não deverá caber aos mais ricos a responsabilidade de inovar para o resto do mundo, permitindo assim um crescimento através de soluções mais sustentáveis. O futuro aponta aos biocombustíveis e o hidrogênio verde para abastecer o setor dos transportes, o segundo maior responsável pelas emissões de CO2. Mais perto está o desenvolvimento de baterias para o armazenamento de energia de fontes renováveis. Two people, the one has energy, the other one needs energy or electricity. They can match each other without having huge companies involved. So the people, especially from close by, like the idea to say, okay, my electricity is coming from there. Mais do que lugares, esta viagem tem sido sobre conhecer pessoas que são motores de mudança no mundo. O alemão Ingo também está a fazer a sua parte. Para além de ter uma empresa que se dedica ao desenvolvimento de tecnologia para energias renováveis, construiu o seu próprio parque eólico e tornou-se produtor de energia na plataforma Anyway. Anyway is a platform which makes it possible that normal people like me who have wind turbines or solar or a water power plant can sell their energy to the consumers in their houses. As grandes empresas de comercialização ficam fora da equação e os consumidores de energia podem registar-se diretamente na plataforma da Anyway e escolher onde e a quem comprar a sua energia, sabendo a origem e a forma como é produzida. Ingo ergueu 3 turbinas que, em média, produzem energia para alimentar cerca de 600 casas.
Um investimento perto de 3.300.000 euros que será recuperado após 13 anos de produção. People talk usually about the visual impact. We can't hide them, and we don't want to hide them because they need to harvest the wind where the wind has higher speeds, and the higher the towers, the higher the speed. And the higher the speed, the more energy we get. Many people say, oh, that it does take a lot of energy to produce such a turbine, to bring it here with huge trucks and cranes and so, but it doesn't take half a year and the energy is back from what you needed to produce the steel and all this. We don't have the perfect energy yet. It's a long way, but it's the right way to go. It takes about 15 minutes to get to the top. 15 minutes? Yes. So you can do that. Yeah, I hope so. Ingo é de uma sensibilidade e transparência raras. É inspiradora a sua convicção no caminho pelas energias renováveis e no seu propósito de vida pela causa ambiental. There will be one day when there is no oil and no coal, so that's pointless to just carry on in the old way. Yeah, I'm ready. The only question is, when do we use renewables? There is no alternative to alternative energies. Hey! This is amazing! Wow! We are in the top of the world! Woo! This is why I'm here. Here on this planet to say, okay, we need to do something. I need to take a picture of this moment. Oh. Daqui do alto, constato a extraordinária sensação de liberdade e a imensidão da paisagem povoada por sinais de evolução. Mas não posso iludir-me por estes avanços e conquistas. Esta jornada alemã fez-me ver o quão urgente se tornam as nossas ações diárias, as nossas escolhas, a nossa consciência e a nossa coragem. Em Portugal, as renováveis ganham terreno no caminho para a neutralidade carbónica em 2050. Isso implica a redução drástica de emissões entre 85% e 90% do setor energético, indústria e transportes. Ao regressar à central termoelétrica de Sines, entretanto desativada, não escondo que é um caminho complexo. Envolve empregos, pessoas, vidas. Ainda assim, é minha convicção que este é o caminho certo, com muitas batalhas por vencer. Assisti com os meus próprios olhos à luta das novas gerações. Não sou indiferente aos riscos que correm, à sua coragem e legítimas reivindicações. É nesta geração que ainda reside a minha esperança. As alterações climáticas são o maior desafio da humanidade. Depende de atitude coletiva, depende de cada um de nós. Os nossos filhos, os nossos netos não nos perdoarão se não agirmos já. Ainda vamos a tempo?